escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia! Vamos iniciar a nossa aula da Escola Dominical da classe dos adultos 2. Nossa revista é a revista Expressão, Evangelho e Poder, a Carta aos Romanos e a Soberania de Deus. Hoje estaremos estudando a lição 7, Batalha Constante. Antes, porém, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Fala ao nosso coração e nos ensine. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição 7, Batalha Constante, dá continuidade àquilo que estamos vendo desde o início. Quando o porquê Paulo escreveu essa carta aos Romanos, quando ele ainda estava em sua terceira viagem missionária. Também já vimos a ira de Deus por causa do pecado do homem, mas também o amor de Deus declarado, pois ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E então a justificação, esse ato de Jesus na cruz por nós. Dessa forma fomos salvos da ira de Deus. Vamos continuar agora estudando sobre a santificação. Processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi justificado, regenerado, convertido. No processo de santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão, conforme a vontade do Senhor. Assim também, a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. Depois que uma criança aprende a andar, vem o inevitável: correr, pular, brincar. Certamente ocorrerão alguns tombos, arranhões, mas depois do reparo necessário e da restauração, segue-se caminhando novamente, correndo, saltando. O temor de um novo tombo não a impede de correr, de saltar. O que se espera daqueles que são trazidos da morte para a vida? Daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Daqueles que se converteram a Cristo. Espera-se que cresçam, aprendam a andar em seus próprios pés. Aprendam a andar em novidade de vida. Neste capítulo 7, podemos ver Paulo chamando atenção aos pecados que ainda continuamos a cometer, mesmo depois de aceitar e reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Vivemos uma luta constante, pois não queremos, mas fazemos o mal. Em Romanos 7,19, Paulo cita: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, nós estaremos estudando por que é que nós temos essa propensão ao pecado. Vejamos Romanos 7, 1 a 6. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias.
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Aqui Paulo usa a analogia do casamento para nos mostrar que enquanto houver vida, vivemos debaixo da lei. Vivendo debaixo da lei, estamos mais propensos a pecar. A analogia que ele faz é a lei, sendo o marido, e nós, os crentes, a esposa. Esse casamento é turbulento e conflituoso. A culpa não é do marido, ele é perfeito, é santo, justo e bom, é espiritual. O problema é que essa esposa, que somos nós, nunca consegue agradá-lo, pois é imperfeita, carnal, rendida ao pecado e sempre frustra as expectativas do marido. A lei é como um marido perfeccionista. Esse marido condena a esposa por sua menor falha. Essa mulher, que somos nós, não pode divorciar-se do marido. O contrato é claro. A lei aprende ao marido enquanto ele viver. Só a morte do marido pode tirar essa mulher desse jugo conjugal, pois a morte muda não apenas as obrigações da pessoa morta, mas também as obrigações dos sobreviventes que com ela mantinham algum contrato. Na metáfora do casamento, o marido morre e a esposa casa-se novamente. No entanto, aqui, o marido não é o marido quem morre, a lei, mas a esposa, o crente. O crente morre ao identificar-se com Cristo na sua morte. Assim como a morte do marido liberta a esposa do vínculo matrimonial, existe uma morte por meio do qual somos libertados da lei, pois pela morte de Cristo recebemos nossa libertação de todas as exigências da lei. O segundo casamento é moralmente legítimo, porque a morte pôs fim ao primeiro casamento. Somente a morte pode garantir a libertação da lei do casamento e, portanto, o direito de casar-se novamente. Uma vez que a mulher morreu, o vínculo conjugal com o primeiro marido acabou. Ela está morta em relação a esse marido. Uma vez que ela ressuscitou, está livre para pertencer a outro marido. Desde que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não morre mais. Portanto, essa nova relação matrimonial não será desfeita pela morte, como aconteceu com a igreja, com a relação antiga. E agora, nesse novo relacionamento, a mulher, o crente, pode frutificar para Deus. Uma vez que morremos com Cristo, fomos libertados da lei. Agora podemos unir-nos a Cristo, pertencer a Ele e frutificar para Deus. Isso implica uma mudança total de relação e lealdade. John Stott destaca que estar emancipado da lei não quer dizer estar livre para fazer o que quiser. Ao contrário, a libertação da lei traz não a liberdade de pecar, mas outra classe de servidão. Somos livres para servir e não para pecar. No primeiro casamento, vivíamos segundo a carne. Naquele tempo, a perfeição do nosso primeiro marido realçava ainda mais nossos erros e paixões pecaminosas.
os frutos que produzimos nesse primeiro casamento foram frutos de morte. Porém, agora no segundo casamento, libertados desse primeiro marido perfeccionista, morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. A força que nos move agora não é mais a caducidade da lei. Éramos controlados pela carne e produzíamos fruto para a morte. Enquanto, como membros da nova ordem, estamos casados com Cristo ressurreto. Fomos libertados da lei e produzimos fruto para Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes cita numa das suas mensagens que nós deveríamos andar com o nosso atestado de óbito no bolso. E quando o pecado viesse querer nos seduzir, então nós mostraríamos o atestado. Estou morto, morri com Cristo. A malignidade do pecado. Romanos 7, do 7 ao 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Esses versículos que lemos, podemos entender 2 pontos. Primeiro, as virtudes da lei. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Em si mesma, a lei é valiosa e esplêndida, é santa. Isso significa que é a própria voz de Deus. Na qualidade de santo, o mandamento reflete a transcendência e a pureza de Deus, exigindo de nós consagração e pureza correspondentes. Na qualidade de justo, o mandamento reflete a equidade de Deus e requer de nós, em suas exigências e sanções, nada além do que é equitativo. E na qualidade de bom, o mandamento promove o mais elevado bem-estar do homem, expressando desse modo a bondade de Deus. O problema não é a lei, somos nós. O primeiro casamento fracassou não pelas falhas do marido, mas pelas fraquezas da esposa. Se pudéssemos viver de acordo com o padrão da lei, o faríamos. A malignidade do pecado. A lei não é a causadora da morte, mas o pecado. Assim como o problema de um criminoso não é a lei, mas a sua transgressão. Ao exigir de mim que não faço, a lei me condena e me leva à morte. A lei não me deu poder para fazer o que era certo, nem para evitar o que era errado. Não há falha na lei. A falha está em mim, que não consigo obedecer. Desta forma, a lei revela a gravidade do meu pecado, que produz a morte. Sendo santa, a lei mostra o caráter maligníssimo do pecado. O pecado não é apenas maligno, é maligno em grau superlativo.
é maligníssimo. É maior de todas as tragédias. É pior que a pobreza, a fome, a doença, até mesmo a própria morte. Pois esses males, embora graves, eles não nos afastam de Deus. O pecado, sim, o pecado nos afasta de Deus, agora e por toda a eternidade. O pecado é pior que a morte, pois o pecado nos separa de Deus. Se não há falha na lei, se a lei não é pecado, nem provoca morte, qual é seu papel? Qual é seu ministério? Qual o seu propósito? Paulo oferece 3 respostas. No versículo 7, revelar o pecado. O pleno conhecimento do pecado vem pela lei. Ele diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é um espelho que revela o ser interior e mostra como somos imundos. É como um prumo que mostra a sinuosidade da nossa vida. A lei detecta as coisas ocultas na escuridão e as arrasta à luz do dia. É importante notarmos o fato de Paulo mencionar o 10º mandamento do Decálogo como aquele que o tornou cônscio do seu pecado e abriu seus olhos para a própria devassidão. Não cobiçarás. Os 9 primeiros mandamentos da lei são objetivos, são claros, qualquer um pode ver. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos esses mandamentos são objetivos. Qualquer tribunal da terra pode legislar sobre eles, fiscalizá-los, condená-los. Mas o 10º mandamento, não cobiçarás, é subjetivo, pertence à jurisdição de fórum íntimo, e nenhum tribunal da terra tem competência para julgar fórum íntimo. A lei de Deus, porém, penetra como uma câmara de raio-x e faz uma leitura dos propósitos mais secretos do nosso coração, trazendo à luz seus desejos pervertidos. Então, Deus nos vê no mais profundo íntimo. Em segundo lugar, despertar o pecado. No versículo 8. A lei não só expõe o pecado, mas também o estimula e o desperta. Tudo o que é proibido desperta em nós desejo imediato. É assim que o pecado estabelece dentro de nós uma base ou ponto de apoio, valendo-se dos mandamentos para nos provocar. A lógica de Paulo é irrefutável. Sem lei está morto o pecado. Onde não há proibição, não há transgressão. Sem lei, o pecado não pode ser caracterizado juridicamente. Vejamos Romanos 5,13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Unicamente pelo encontro com a lei, o pecado se torna passível de ação judicial. No entanto, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Uma vez que a lei diz, não cobiçarás, pela cobiça quebramos a lei. Em terceiro, condenar o pecado. Onde não há lei, também não há transgressão. Podemos tomar como exemplo o trânsito. Se trafegarmos num local onde não tem placas de limite de velocidade
e andarmos em qualquer velocidade, não estamos transgredindo a lei, pois não a lei. Mas se tiver uma placa e nós não a obedecermos, estaremos quebrando a lei. Por isso, sem lei o homem tem a sensação de que está vivo. John Murray comenta a expressão de Paulo: sem a lei eu vivia. A palavra vivia não pode ter o sentido de vida eterna ou de vida para Deus. Paulo falava sobre a vida baseada na justiça própria, sem perturbações e autocomplacente, que ele levava antes de agirem sobre ele as comoções turbulentas e a convicção de que pecado descritas no versículo anteriores. Nesse tempo, Paulo pensava que no campo moral e espiritual estava fazendo tudo corretamente bem. Porém, quando o preceito chega, o pecado revive e o homem morre. O propósito da lei não é matar, mas dar vida. Contudo, aquilo que era destinado a nos dar vida nos matou, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, nos enganou e nos matou. Assim, o propósito da lei não é apenas revelar e despertar o pecado, mas também condená-lo. Quando um criminoso é apanhado no flagrante do seu delito, a lei exige que ele pague por seu crime. Ele é preso e a lei o condena. Esse transgressor, porém, não pode culpar a lei de ser responsável pelo seu problema, de ser preso. Ele está preso por causa do seu crime e não por causa da lei. A lei está livre de qualquer culpa. O vilão da história aqui é o pecado. Calvino ressalta que o pecado reside em nós e não na lei, uma vez que a perversa concupiscência da nossa carne é a sua causa. É certo que a lei expõe, provoca e condena o pecado, mas não é responsável por nossos pecados nem por nossa morte. Assim, a lei não pode salvar-nos, porque não podemos cumpri-la, e não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. Então, nós vemos agora aqui o grande conflito. Romanos 7, 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. John Stott tem razão quando diz que a lei é boa, mas também é fraca. Em si, ela é santa. Contudo, é fraca porque é incapaz de nos tornar santos. A fraqueza da lei não está em si mesma, mas em nossa carne. Duas coisas merecem atenção neste último parágrafo do capítulo 7 de Romanos.
a mudança do tempo verbal. Paulo vinha falando no tempo passado. Aqui em diante ele usa o tempo presente. Isso significa que o apóstolo tratará de um conflito pessoal que está enfrentando como crente, e não de um conflito vivido antes da sua conversão. A partir do versículo 14, a linguagem de Paulo é de um homem convertido. No versículo 24, solta um lancinante gemido da alma, quando grita: desventurado homem que sou. Só uma pessoa convertida tem convicção do pecado. Só um crente maduro lamenta por seus pecados, reconhece que é fraco. A mudança de situação. Paulo não escrevera sobre uma tese impessoal, mas sobre uma experiência pessoal. Apresenta o próprio dilema, o próprio conflito, a guerra civil instalada em seu peito. Aqui, a autobiografia de Paulo é a biografia de todo homem. Vemos o autorretrato de um homem consciente da presença e do poder do pecado em sua vida. O pecado é o tirano cujas ordens ele odeia e despreza, mas contra cujo poder luta em vão. O homem desse trecho que lemos faz coisas más, no entanto as abomina. O homem não regenerado aborrece o bem. O homem de Romanos 7, 14 a 25, odeia o mal. Reafirmamos nossa convicção de que só um crente pode deleitar-se na lei de Deus. Quanto mais uma pessoa faz progresso na santificação, tanto mais também sentirá aversão pela sua pecaminosidade. Reconhece que não gosta de pecar. Vejamos alguns servos, homens de Deus, maduros na fé, que nos mostram isso. Jó, Daniel e Isaías. Jó disse em Jó 42:6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Daniel: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Isaías também diz: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como vimos, alguns homens de Deus mostram suas fraquezas. Somente um convertido pode reconhecer essa fraqueza. O não convertido não tem consciência do seu pecado. A impotência do velho homem é de um convertido no Senhor Jesus. Podemos destacar aqui 3 verdades. A consciência da fraqueza. Paulo confessa sua fraqueza. Ele sabe que nenhum bem habita em sua carne, uma vez que não há nele poder para fazer o bem que deseja. O velho homem não é aniquilado na conversão, ele ainda habita em nós. Embora não tenha poder legal de nos dominar, muitas vezes ele revela quão fracos somos. A consciência da contradição. Somos criaturas ambíguas, paradoxais, contraditórias, pois não fazemos o bem que preferimos, e sim o mal que não queremos. Em cada pessoa há essas duas naturezas, essas duas tendências, esses dois impulsos de querer uma coisa e acabar fazendo outra. A consciência da escravidão. Quando fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos,
Admitimos que o agente em nós operante não é nossa vontade, mas o pecado que habita em nós. Portanto, ao estudarmos esse capítulo da carta de Paulo, podemos observar que a santificação é a luta natural para aqueles que foram salvos através da obra de Cristo. Reconhecemos a graça salvadora, mas percebemos que a natureza pecaminosa continua militando contra a nova natureza que nos foi dada em Cristo Jesus. Todos nós gostaríamos de levar uma vida perfeita de obediência a Cristo, mas não fazemos isso, porque há um conflito em nosso coração entre o desejo e o ato que realizamos. A vida, a partir então da justificação, da conversão, é uma batalha, é uma luta constante contra o pecado que ainda, mas não mais como antes, permanece em nosso coração. Precisamos dia a dia buscar a santificação. Precisamos buscar crescer em Cristo. Sozinhos não somos nada, mas pelo poder do Espírito Santo teremos uma vida nova. Precisamos vigiar e orar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. E você? Tem buscado crescer na santificação? Quais as práticas tem usado para crescer na santificação? Que nós possamos, através deste estudo, reconhecer que nós somos pecadores, mas Jesus morreu na cruz por nós e nos deu a vida eterna. E que a cada dia nós estejamos buscando esse crescimento. Também queria deixar aqui registrado que você pode ouvir essa lição também no YouTube, quando o reverendo Hernandes Dias Lopes explica toda a carta de Romanos. Que Deus nos abençoe e nos faça frutificar para a glória de Deus. Boa semana. Deus abençoe.